Boa tarde, senhor secretário, assessoria toda presente, os servidores públicos estão aqui, senhores deputados e senhoras deputadas. Senhor secretário, antes de eu fazer as duas perguntas que me trazem aqui, eu, talvez equivocadamente, mas eu chego a duas conclusões daquilo que eu até agora ouvi o senhor falar. Quando o senhor diz que não haverá mais indexador para salários, eu fico me perguntando se o governo também adotará a ausência de indexador para reajuste de água, luz e outros preços administrados, porque a Sanepar sozinha é responsável por uma boa parte da inflação que nós temos, assim como a energia elétrica, obviamente que determinado por ANEEL, mas no nosso caso da Sanepar, por conta de políticas levadas pela Sanepar. Essa é a primeira conclusão. E a segunda, uma curiosidade, quando o senhor diz que o Estado estava numa situação caótica do ponto de vista fazendário, eu também me pergunto quais as medidas que foram tomadas, se cabem medidas jurídicas, judiciais, se foram tomadas junto ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, ou só ficamos no hora vejo. Até lembrando que o atual governador, durante 4 anos, foi secretário do ex-governador Carlos Alberto, do qual nós fomos oposição por 7 anos e meio. A pergunta que eu quero fazer ao senhor, a primeira com relação à Copel Telecom, embora não seja diretamente a sua área, mas afetada indiretamente será porque serão recursos que, em tese, devem vir para o Tesouro. A Copel Telecom é uma empresa em que pese o discurso que ela não terá como concorrer, esse discurso eu já ouvi quando foi para vender a Copel Holding na década de 90, a Copel Telecom é uma empresa superavitária, uma empresa que teve, segundo os dados do próprio governo, no relatório das demonstrações financeiras de 2018, a Copel Telecom gerou um lucro de 309 milhões de reais. O Estado, uma vez que é acionista da Copel Telecom, certamente teve lucro com a Copel Telecom. E aí a pergunta é a razão para que você venda uma empresa que é superavitária. E a segunda, senhor secretário, que me chama muita atenção, é um tema que nós estamos debatendo já há algum tempo aqui, que é o fim da licença prêmio, da licença especial. Na justificativa, na alegação de motivos para que fosse feito o fim, uma das razões ditas, senhor secretário, é que o Estado teria hoje, se fosse acaso, diz aqui, dos números apresentados, conclui-se que o valor total das licenças especiais, acaso indenizadas, totalizaria a quantia de R$ 2.931.447.663,41, extremamente preciso. A pergunta é, de onde tirar esse número? De onde tirar esse número, quantas pessoas têm esse direito, quantas teriam direito, e o que é mais grave, senhor secretário, o projeto que foi enviado para essa casa tem uma cláusula que diz que poderão ser pagas, no caso de haver essa intenção do servidor, as licenças que não estejam prescritas. A conclusão que nós chegamos é que se um servidor tiver, uma hipótese óbvia, 10 licenças para retirar em 50 anos de serviço público, que seria um absurdo, mas por hipótese, e nenhuma delas estiver retirado, ele teria direito, dentro desse projeto que está aqui, caso não esteja prescrita, a uma única licença, que seriam 5 anos, porque pela legislação, a partir de 5 anos, todos os direitos prescrevem. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar isso. Segunda, ainda com relação à licença, é que há uma situação muito semelhante, ocorrida em Nova Esperança, onde o Ministério Público, através de um TAC, determinou que não há licença acumulada. Eu gostaria de saber se o Estado não poderia adotar a mesma providência. Deputado, a primeira coisa, quem vai mandar o projeto, o que pode mandar, é o governo federal, que vai mandar o projeto da desindexação da economia, assim também como da eventuais flexibilização com relação às vinculações constitucionais das despesas. No que toca à licença-prêmio, eu acho que talvez não tenha ficado claro que uma das condições para o aumento de salário que foi concedido era a revisão de determinadas atividades ou tipo de direitos que tenham impacto profundo sobre a questão do Estado. E, nesse caso específico, fica claro que há
há um volume de obrigações contra o Estado e que é de natureza, que de alguma forma ela pode caracterizar algum tipo de privilégio para atividades ou carreiras que foram já extintas na Constituição Federal e no governo federal desde 1998. Então, não vejo por que depois de transcorrido mais de 20 anos, o Estado do Paraná ainda continue com esse tipo de direito. O número de possibilidades de acesso à licença-prêmio contra o Estado, em números, dependendo do modelo de simulação, é até muito maior do que isso, é de 3 bilhões e alguma coisa, 390 milhões, 380 milhões por ano. E são coisas que são insustentáveis, não é possível fazer isso, na verdade, não só por uma questão financeira, como também do ponto de vista de equidade, da mesma forma que todos os novos servidores que porventura venham a entrar no Estado não vão vir no regime previdenciário que hoje vigora. É uma questão de equidade e, meu ver, é um programa de fim de benefícios que, porventura, possam estar acima daquilo que é sustentável pela sociedade. Isso é uma questão pessoal. Eu não tenho licença-prêmio, não vou usar nunca licença-prêmio, e acho também que não tem a possibilidade, já que a maioria dos estados brasileiros, a própria União, não dá esse privilégio, não tem por que estender a determinadas atividades que hoje em dia não se fazem mais. Porque isso era razoável no tempo que os salários eram muito baixos, em que havia inseguranças com relação às suas atividades, mas hoje não é premente. Eu acho que eu não só apoio integralmente o projeto que está aqui em curso na Assembleia Legislativa, como eu acho que ele é fundamental para, primeiro, a questão de manutenção da capacidade do Estado de fazer frente às suas obrigações, como estabelecer regras mínimas de isonomia entre os entes, entre as funções e as atividades do Estado. É uma questão de isonomia. Eu não sou uma pessoa que não defendo privilégio de nenhuma natureza. Eu não tenho e não quero privilégio. Também acho que numa sociedade civilizada, moderna e republicana, isso não deveria acontecer. Senhor secretário, com relação ao Copel Telecom. Eu por definição, eu não tenho acesso à Copel, eu não faço parte do Conselho de Administração, não tenho nenhum tipo de ingerência, porque por conta da lei das estatais, não cabe ao titular da Secretaria de Fazenda ter acesso aos números e nem ter nenhum tipo de percepção. Acho que é o seguinte, que é uma atividade já madura, ela não tem, o volume de investimento nesse setor é muito elevado. Pela minha experiência como consultor, se a Oi quebrou, eu acho que qualquer outra empresa de telefonia ou de celular pode sofrer também. Não é razoável que se traga para dentro do Estado uma atividade que é altamente intensiva em capital e que pode apresentar algum tipo de risco. Acho que ela está madura para ser alienada e a vida continua e acho até com a possibilidade de uma melhora substantiva na questão da prestação de serviço, que hoje é muito boa, mas que com a tecnologia 5G torna praticamente todo investimento hoje presente praticamente irrelevante. Então, acho que é melhor dar outro caminho, ela segue seu caminho e coloca-se, de alguma forma, se reestrutura a Copel para que ela possa ter condições de investimento de longo prazo. É uma visão pessoal, mas eu confesso que eu não entendo nada da Copel Telecom, não tenho nem acesso ao balanço dela. Senhor secretário, só para concluir, então, aquilo que eu lhe perguntei. O senhor falou que não é a favor de nenhum privilégio, que ninguém deve ter privilégio, que a licença-prêmio pode ser privilégio e que ninguém quer privilégio. Não lhe parece razoável, então, que o governador, o senhor, como secretário da Fazenda, mantenham aquela que, no nosso entendimento, seria, na LDO e agora na LOA, a medida correta, que era a redução dos percentuais dos poderes? Porque não tem sentido. O Tribunal de Justiça tem licença-prêmio, o Ministério Público tem licença-prêmio, o Tribunal de Contas tem licença-prêmio, todos têm licença-prêmio que dizem que sobra dinheiro. O governo manda para cá um projeto reduzindo percentuais, mas a sua base altera esse mesmo projeto, voltando aos percentuais anteriores, inclusive incluindo o Fundo de Participação dos Estados. Então, que diabo de fim de privilégio é esse? Se vai manter em todos os demais poderes, só corta do Poder Executivo. Não seria mais correto, desculpe pela palavra diabo que retiro, mas assim, não seria mais correto, no seu entendimento, que o próprio governo, que faz o orçamento, fizesse o orçamento reduzindo percentuais e aumentando em 700, 800 milhões de reais o valor que ficaria no caixa do Tesouro?
Não é mais lógico? Não, deputado, é o seguinte, a Constituição da República diz, né, que os poderes são independentes. Não, mas o senhor faz orçamento. Mas é o seguinte, mas os senhores é que aprovam. Né? Não, tudo bem, mas o senhor manda para cá e a base é sua. A maioria da mas sua os base é senhores orientada aprovam. pelo governador. Se os senhores acharem que, porventura, esses outros, os outros entes do Poder Judiciário, Poder Legislativo e Ministério Público, eles têm e devem ter seus orçamentos, vocês podem, através de uma PEC, alterar. Nós temos uma PEC aqui, senhor secretário, mas enquanto não houver a orientação do governo e dos seus secretários para que ela seja, inclusive, assinada e aprovada, nós não vamos aprovar. Senhor deputado, na última vez que eu estive aqui, o deputado Requiel me fez a pergunta, eu disse, siga a Constituição Federal e siga o governo federal. Eu sigo o governo federal. O senhor tem apoio integral. Ok, deputado, para concluir. Senhor secretário, por tudo isso que o senhor falou e que nós estamos aqui, nós vamos votar contra o projeto de fim da aposentadoria, porque nós entendemos que os privilégios vão continuar do lado da rua. Faz parte da democracia. Exatamente.